Glória a Deus. Cumprimento a todos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma passagem bíblica aos vossos corações que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36. Título da leitura: Aparição de Jesus aos 12. Versículo 36 nos relata assim a palavra de Deus. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento, para que compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui nós podemos observarmos a palavra de Jesus Cristo aos discípulos, depois da ressurreição. Jesus falando com seus discípulos acerca da morte, da ressurreição, dos arrependimentos e como eles deveriam se comportar para estar ministrando a palavra de Deus. Então aqui no versículo 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Então ali os discípulos estavam reunidos e falando acerca de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se apresenta diante deles. E se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Jesus ali, ao terceiro dia ressuscitado dentre os mortos, aparece para os seus discípulos e diz: Paz seja convosco. Ali aqueles corações que estavam entristecidos ali, atemorizados agora e perplexos, e ali alegres também, mas eles não estavam crendo, eles estavam achando que era um espírito. Então Jesus foi falando com ele e abrindo o entendimento deles, para que eles ali pudessem compreender que verdadeiramente Jesus se fazia presente no meio deles.
E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Então, quando eles viram a Jesus Cristo, em seus pensamentos, eles estavam atemorizados e eles estavam achando que estavam vendo algum espírito. E ele lhes disse, e Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Então aqui Jesus esclarecendo para eles por que eles estavam perturbados e por que subiam tais pensamentos em seus corações. Porque Jesus já havia falado para eles que ele ia ser crucificado, ser morto e ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, trazendo ali a chave da vida e da morte para aqueles que crescem e recebessem a palavra do Senhor. Aqui o número 38 diz assim: e ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Número 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne. Então ali Jesus Cristo abrindo os olhos dos discípulos, falando para eles acreditarem que era ele mesmo que estava falando com eles, que um espírito, ele não tem carne. E ali Jesus Cristo apareceu em carne e osso, para que eles pudessem ali compreender as Escrituras Sagradas e tudo que estava registrado acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. Número 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E Jesus, depois de ter dito isso para eles, lhe mostrou as suas mãos e os seus pés, para que eles vissem que Jesus ali estava vivo entre eles, para que eles ali tivessem ali a felicidade de saber que Jesus Cristo cumpriu tudo que estava escrito sobre ele dentro das Escrituras Sagradas, no livro de Salmos, quando Isaías falou do cordeiro mudo que foi até o matadouro ali. Então tudo estava registrado. Então ele estava ali cumprindo a palavra do Senhor e falando aos seus discípulos para que acreditassem sobre a palavra de Deus. Número 41. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Então ali Jesus, quando disse isso, ele disse para que eles acreditassem, porque ali não era um fantasma, era o Senhor. Então eles disseram para o Senhor. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E aqui nós podemos observar, fantasma não come. Diz aqui, 43, o que ele tomou e comeu diante deles. Então ali, Jesus abrindo os olhos aos discípulos para que eles vissem a glória e o poder de Deus estando manifestado entre eles, para que eles pudessem estar revestidos da graça e do poder de Deus para saírem, curar os enfermos, pregai o arrependimento, para que aqueles que aceitassem a palavra fossem transformados pelo poder de Deus. Número 44 diz assim: disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então tudo aquilo que o Senhor, ele apresentou aos seus discípulos, ele já tinha dito, aberto os olhos deles, mas para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, o Senhor se coloca diante deles e começa ali
ministrar palavras de salvação, de curas, de milagre, de vitória. Então disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e no Salmo. Então tudo que estava se cumprindo ali foi escrito há anos atrás, muitos anos atrás, para que se cumprisse as escrituras sagradas e viesse a salvação para todos nós, seres humanos. Número 45. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendesse as escrituras. Então ali Jesus Cristo abrindo o entendimento deles, para que eles compreendessem tudo que estava escrito dentro das escrituras sagradas, para que eles viessem ter uma vida ali estruturada, porque eles foram ensinados pelo Senhor, e ali eles seriam cheios do Espírito Santo para estar continuando a obra do Senhor. Número 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então Jesus Cristo ali falando para ele, que eles viessem acreditar e colocar em prática tudo o que eles tinham aprendido, que o Senhor havia de padecer tudo isso, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, para que a fé deles viesse estar viva no Filho de Deus e pregasse um evangelho, não de facilidade, mas um evangelho que trazesse transformação, libertação para o homem e para a mulher, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado através da vida dos apóstolos e dos seus discípulos. Número 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então ali, os discípulos, começando em Jerusalém, eles começaram a ministrar. Mas a opressão era tão grande, porque eles queriam calar os discípulos. Mas quanto mais eles apertavam, a palavra do Senhor crescia. Então não se cale diante dos problemas, das adversidades, mas deixe que o Espírito Santo do Senhor use a sua vida, a sua boca, os seus lábios, como um porta-voz da palavra de Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Número 48 diz assim: e dessas coisas sois vós testemunhas. E Jesus Cristo dizendo para os discípulos: e dessas coisas sois vós testemunhas. Por que Jesus disse para eles daquela forma? Porque eles viram os milagres, as curas, a ressurreição que Jesus Cristo operou, para que eles pregassem com fé, com firmeza, que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, que veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Número 49, último versículo, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o segredo para nós não perdermos as promessas do Senhor, nós não podemos sair de Jerusalém, que é a casa do Senhor, a igreja, ali onde nós nos reunimos para glorificarmos e exaltarmos ao nome santo do Senhor. O templo em si é apenas um lugar de reunião, mas ali é onde todos os irmãos são convocados para ali adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós verdadeiramente somos o templo e morada e casas espirituais, mas para que haja uma comunhão mútua entre os irmãos, nós vamos para a igreja, que é o templo, onde nós sentimos a graça e o poder de Deus. Por isso Jesus deu mandamentos aos seus discípulos, para que eles viessem pregar, porque
sobre eles estava outorgado uma autoridade de Cristo. E além disso, o Senhor ia dar o revestimento espiritual. Por isso Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de todo o poder de Deus, para anunciar boas novas e arrependimento aos pecadores, que aceita a palavra de Deus de bom grado, para ser livre da condenação eterna, que preste virá sobre a face dessa terra. Então, enquanto temos vida, temos oportunidade de fazer o querer e a vontade do Senhor, para que assim o nome do Senhor possa ser glorificado. Que Deus os abençoe, que a graça, o poder, a bondade e o amor de Deus seja sobre as vossas vidas e sobre os vossos corações. Neste momento quero estar orando pela vida de todos, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Papai querido, Senhor, que é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Papai querido, entra nesta casa, dentro deste lar, sobre a vida desta família, deste homem, deste jovem, desta jovem. Papai querido, traga a cura, a bênção, a restauração. Papai querido, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas. Elimina as obras das trevas. Senhor, toca nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no coração, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Toca, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher que está hospitalizado. Senhor, arranca o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, essa falta de ar, esse cansaço físico e mental. Senhor, as vidas nos hospitais, nos leitos de dor. Papai querido, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatras, os andarilhos. Papai querido, as vidas nos manicômios, nos leprosários, nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias. As vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, salva, cura, liberta, transforma. Entrego a todos na palma das tuas mãos. Faça a tua obra pelo teu Espírito Santo. Eu lhe peço e agradeço e engrandeço o teu santo e eterno nome. Em o nome santo de Jesus Cristo Nazaré. Para a tua honra e tua glória eu agradeço ao Senhor, desde hoje para todos sempre. Ficam todos com Deus e na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.